Boa tarde, pessoal. Com satisfação que a gente recebe agora o professor Marcelo Terra Cunha, da Unicamp. Ele é pesquisador dedicado a desvendar os fundamentos da mecânica quântica. A satisfação também é pessoal, porque nós somos colegas, né? Já interagimos em colaborações, em organização de eventos. O Marcelo estuda temas que parecem saídos de ficção científica, como o emaranhamento e a não localidade, mas que são a base das tecnologias quânticas que estão transformando o nosso tempo, nessa segunda revolução quântica, né? E, além da sua pesquisa, ele atua em projetos coletivos que aproximam a ciência quântica da sociedade e ajudam a construir o futuro dessa área no Brasil. Então, com vocês, professor Marcelo Terra Cunha. Terra, o solo é seu. Muito obrigado, René. Você pretende ficar escondido aí, não, né? Pode passar à vontade. Então, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, René, pelas palavras gentis, Roseline, equipe toda, Flávia, que esteve em contato o tempo todo, Nara, que está por aqui. Sempre bom voltar a Santa Catarina, é um dos prazeres que eu tenho na vida. E quem está aqui para assistir, quem estiver vendo de longe, só pode interagir de longe. Mas quem estiver aqui, aproveita, que a gente está na mesma sala. Vocês vão ver que, ao invés do estilo usual de eu falo, e no final fico esperando as perguntas, eu vou provocar vocês de vez em quando. Então, atendam as minhas provocações, tá? Respondam, pode ser baixinho, pode ser alto, mas interajam comigo. Tudo bem? O nome já diz que tem alguma coisa para dar susto, né? Já vamos falar de surpresas. Então, eu começo acreditando que a tecnologia clássica vai me permitir passar os slides. Isso talvez aconteça, talvez não. Também pode ser que a gente precise apertar setinhas aqui, mas que nem apertando as setinhas resolve. A gente pode precisar mudar de aplicativo, fazer qualquer outra coisa. E essa é a primeira pergunta importante. Do que trata a teoria quântica? Né? Nossa grande estrela do evento. Ops, passou rápido, volta. E aí, para voltar, não é tão rápido. Ok, mas é só uma quantidade de perguntas, uma atrás da outra, sobre surpresas da teoria quântica. Em que a teoria quântica é diferente do mundo clássico, da teoria clássica, né? Sobre o que são essas surpresas. E o slide é em branco porque eu falei, eu quero ouvir respostas de vocês. Então, me contem aí do que a teoria quântica fala. Ok, primeira resposta, probabilidades. Mais respostas? Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma coleção de respostas que eu já ouvi em vários lugares. Talvez algumas delas tenham passado pelas cabeças de vocês, né? De coisas do universo microscópico, de consequências de um certo princípio de incerteza, da estrutura da matéria, que, afinal de contas, todo mundo gosta de falar da física quântica, e ela, hoje em dia, é entendida como responsável pela nossa compreensão, pela estrutura de tudo. De computadores mais rápidos, né, como o Samurai acabou de comentar para a gente, que não é bem isso. De gatos vivos e mortos, que podem servir para belos logotipos de eventos e coisas assim. De coisas emaranhadas, que também estão bem representadas no novelo que deram para o gatinho ali. De teleportação, que facilitaria a não ter a preocupação com o horário do voo. E, de fato, está difícil de ficar de longe, então a gente fica de perto. Mas de fazer comunicação privada, que também é uma das aplicações atuais das chamadas comunicações quânticas, de estratégias para sensoriamento. Então, minha resposta para tudo isso que foi colocado nesse slide é: ok, nada disso está intrinsecamente errado. Mas para que falar disso se a gente já ganhou a melhor resposta possível na primeira rodada e para um público seleto como esse? Então, para traduzir a resposta que já foi dada em termos mais radicais,
e eu gosto de frases de impacto, então uma delas é: teoria quântica fala de átomos e moléculas, tanto quanto, ou assim como, a teoria de probabilidades fala de dados e moedas. Concordam comigo que todo mundo, quando começa a discutir probabilidades, o assunto passa por dados e moedas? E que só alguém que não entendeu nada de teoria de probabilidades vai chegar em casa contando: hoje eu aprendi sobre dados e moedas? Né? Não é sobre dados e moedas que teoria de probabilidades fala, embora os exemplos todos sejam, ou pelo menos os primeiros exemplos, sejam sempre em termos de dados e moedas. Para a teoria quântica, aconteceu a mesma coisa com muito mais duração. Né? A gente passou quase 100 anos pensando que teoria quântica eram aqueles exemplos anteriores e sem sequer caminhar na direção das tecnologias de segunda geração. Né? A gente passou muito tempo acreditando que a única coisa possível de se fazer com quântica era física quântica. E aí sim tinha uma certa confusão dos assuntos naturais da física com a revolução quântica que nasceu por conta dos problemas que as pessoas estavam preocupadas de entender da física. Faz sentido? Mas que hoje em dia a gente pode dar passos adiante e entender as surpresas da teoria quântica, que afinal de contas é disso que eu vim falar com vocês, a partir de um joguinho, de uma brincadeira que eu vou propor aqui. Então, a brincadeira que eu vou propor vai ter regras, como qualquer jogo, e depois eu vou fazer uma pergunta, como eu gosto de fazer perguntas o tempo todo. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre probabilidade de alguma coisa, já que a gente já entendeu, já começou a caminhar na direção de entender que teoria quântica é sobre probabilidades. Tá? Então, acompanhem comigo a construção do joguinho. A gente vai querer colocar 5 caixas num círculo, né, numeradas de 1 a 5, e aí, cada vez que se pode ir lá e abrir uma caixa, só 2 coisas podem acontecer. Não vai ter surpresas maiores, do tipo pular uma cobra ou qualquer coisa assim, não. Vamos para o modo light, onde pode haver uma bola, só para eu ter um objeto para eu pensar que é o caixa cheia, ou a caixa pode estar vazia. Ok? A essência é, só tem 2 alternativas, cheia ou vazia. Vou representar o cheia com uma bolinha ali, vazia como a ausência dessa bolinha. 5 pessoas jogando, então eu já comentei que a gente vai pensar essas 5 caixas como uma brincadeira de roda. Então vão ter 5 pessoas, cada uma tendo acesso a 2 caixas vizinhas. Daqui a pouco eu faço um desenho para essa minha imagem ficar melhor, mas primeiro eu estou escrevendo as regras para a gente jogar. E aí, em cada rodada, em cada rodada, uma dessas pessoas acessa suas 2 caixas, nela, uma com cada mão, abre as 2 caixas, mas ainda tem sutileza adicional. Nunca uma pessoa consegue encontrar as 2 caixas cheias ao mesmo tempo. Combinado? Vamos desenhar para ficar mais claro do que a gente está falando. 5 caixinhas numeradas de 1 a 5. Estão lá 5 caixinhas que deveriam aparecer numeradas de 1 a 5. E aí, 5 pessoas para brincar nesse jogo. Então, está aqui. Bom, antes das 5 pessoas, cada vez que a gente abre, né, escolhe uma dessas caixinhas para brincar, pode encontrar uma bola lá dentro, ou pode encontrar ela vazia, que para aqueles que tiverem um olhar bem preciso vão conseguir ver um pontilhado dentro da caixinha número 1 ali. Ok? Então, vou representar isso como abri a caixinha 1 e não encontrei bolinha lá dentro. Combinado? Se precisar me interromper para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Já falei que a gente está aqui para interagir. Então, 5 pessoas jogando em roda, cada uma acessa 2 caixas. Então, vamos para o desenho das pessoas. Está lá uma simpática menina, um menino, outra menina, outro menino, e alguém vai me acusar de estar privilegiando os meninos? Garanto que não. Daqui a pouco vão ter regras adicionais que mostram que as meninas têm mais poderes do que os meninos nesse jogo. Tá? Então,
Ali pode parecer que ainda estamos na tradicional questão de gênero envolvida, mas daqui a pouquinho vão ter um pouquinho mais de regras. Mas lembrando as regras que a gente já discutiu, em cada rodada, uma dessas pessoas acessa suas 2 caixas. Ao abrir, o que nunca acontece? Nunca acontece das 2 estarem cheias. Então, o que pode acontecer? Vamos pegar esse garoto como caso particular. Aquela é uma configuração possível. Caixa 2 está cheia, 3 está vazia. Ok. Também seria possível ele encontrar a caixa 3 cheia e a 2 vazia. Beleza, uma configuração possível. Que outra configuração é possível? As 2 podem estar vazias. Beleza. E o que nunca acontece? As 2 cheias. Então, isso é proibido. Beleza? Tá quase. Agora a gente vai colocar mais umas regrinhas extras que dão mais poderes para as meninas. E depois disso eu vou fazer a pergunta. Então, guardem essas regras todas que vocês vão precisar delas para responder a pergunta. A pessoa que abre as caixas 1 e 2 sempre encontra uma bola. Não sei se na caixa 1 ou na caixa 2. Lembra que já era proibido para todo mundo as 2 estarem cheias? Mas, para essa menina da 1 e 2, assim como para a menina da 3 e 4, perdão, isso, da 3 e 4, nunca acontece das 2 estarem vazias. Tudo bem? Concordam que elas saíram ganhando? Então, representando explicitamente, ela pode encontrar cheia, vazia, também pode encontrar vazia, cheia, nunca pode encontrar cheia, as 2, como todo mundo, mas também não pode encontrar as 2 vazias. Prontos para a pergunta? A pergunta é, num jogo como esse, qual é... Bom, mesma coisa para a menina de lá, desculpa, estou ansioso para chegar logo na pergunta. A pergunta é qual é a probabilidade da caixinha 5, que é a lá de cima, ser encontrada uma bola lá dentro, quando você abrir essa caixa. E aí, alguém já acompanhou a brincadeira toda e tem uma boa maneira de me responder essa pergunta? Alguém falou 0, é uma resposta interessante. Alguém falou 20%, provavelmente tinha que chutar alguma coisa, chutou, por que não? Legal. A pergunta é essa, e o seminário se chama Surpresas da Teoria Quântica. Então, o que eu preciso contar para vocês agora? Que, de fato, se a gente pensar classicamente, eu vou colocar um pouquinho de notação para falar como é que eu denoto a resposta sim, né, ou a resposta uma bolinha, para a pergunta 5, ou para a caixa 5, a probabilidade disso acontecer, eu vou escrever desse jeitão ali. Tá? É a probabilidade, a letrinha C embaixo, só para reforçar que isso acontece se eu pensar classicamente. Se eu pensar classicamente, a probabilidade de encontrar uma bolinha na caixa 5 é 0. Quem ainda não entendeu por quê, pergunta depois que a gente vai ter toda uma argumentação para isso. Quem já entendeu por quê, ótimo, desculpa, depois eu vou argumentar por que isso também. E aí vocês acompanham se foi a mesma maneira que vocês pensaram. Mas onde é que vai ter alguma surpresa nessa história? Que até aí a gente só falou da conta clássica. Encontro aquela 5ª pergunta com resposta sim, 1/9 das vezes. Ok? E eu não vou ter como justificar para vocês, mas esse é o maior valor possível, cumprindo todas as regras desse jogo. Concordam que teve uma surpresa aí? Que isso é algo que não se esperava e, portanto, esse é porque tem esse comentário bacana de, por exemplo, o gato de Schrödinger. É super famoso, mas normalmente as pessoas tomam susto na hora errada. Né? Normalmente as pessoas tentam falar o que tem de sensacional ali é ter um gato que eu não sei se está vivo ou se está morto. Grandes coisas. Todos os gatos que eu conheci na minha vida, que eu não vejo há mais do que 2 minutos, eu não sei se estão vivos ou mortos, exceto os que eu sei que já morreram. Então, não tem nada de sensacional em não saber se um gato está vivo ou morto. Tudo bem? Mas tem coisas sensacionais no gato de Schrödinger, sim.
por outro lado, são mais sutis de se explicar do que entender que um joguinho como esse, onde, pensando classicamente, é impossível alguma coisa acontecer, obedecendo às mesmas regras do jogo, mas usando o que a gente pode chamar de uma estratégia quântica, agora eu consigo ter um nono de casos favoráveis. E isso é uma surpresa, né? Você conseguir ter uma vantagem quântica, que é um outro termo que aparece bastante hoje em dia relacionado a tecnologias. É conseguir, com estratégias quânticas, fazer algo melhor do que você faria classicamente. Nesse caso, o extremo de você ter probabilidade positiva para alguma coisa que, do ponto de vista clássico, é impossível, nunca acontece. Então, é realmente dramático, né? Tem aquela musiquinha chocante, coisas assim, de, olha, aconteceu o que não era possível acontecer. Beleza? Bom, isso daí a gente construiu nesse trabalho que apareceu na Physical Review Letters. Quem for estudante de física já deve ter ouvido falar em Physical Review Letters, mas se é um estudante iniciante e ainda nunca leu um trabalho da Physical Review Letters, modéstia à parte, começa por esse. Tá? A imensa maioria dos trabalhos da Physical Review Letters são muito difíceis de ler. Por quê? Porque tem muita informação em pouca página. E aí tem muita coisa pressuposta ali e você fica perdido rapidinho, embora tenha uma introdução que supostamente traz qualquer pessoa da física para aquele assunto. Eu acho que a gente conseguiu fazer o serviço bem feito aqui. Principalmente com a ideia que é desse joguinho que a gente está falando, sem chamar de caixas e bolinhas, mas é disso que a gente vai estar falando. Tá? E aí, já tendo ouvido esse papo aqui, fica mais fácil tentar digerir o que está naquele trabalho. Bom, mas vamos voltar para a pergunta original do nosso papo, né? Do que a teoria quântica fala? Já comentei que todas aquelas respostas prévias, de novo, não estão erradas, mas perdem o foco, né? É achar que aquilo é o importante quando aquilo é uma das consequências ou uma das virtudes ou uma das coisas que pode ser feita com teoria quântica. Mas, na essência, está que teoria quântica descreve, como foi respondido, probabilidades. Probabilidades do quê? Agora, por que esse joguinho de caixa e bola é legal? Probabilidade de cada possível resposta, né, de cada possível resultado, para cada possível medição. Possível no sentido, quando eu quero descrever o que a gente pode chamar de um cenário, eu vou enunciar. Eu estou preocupado com um experimento onde é possível fazer tais e tais e tais medições. Agora, cada uma delas eu vou ter que descrever quais são as respostas possíveis. E isso é o que está nessa frase de impacto também. Beleza? Se só for possível lembrar de uma coisa da nossa interação, é esse slide. Tranquilo? Mas vamos falar de mais coisa, né? Já que tem mais tempo, já que a gente viajou até aqui. Então, uma das questões centrais da teoria quântica, e que é o que angustiou Einstein, Schrödinger, outras figuras que ajudaram a teoria quântica a nascer, mas, de certa forma, negaram a filha depois, né? Ficaram muito chocados com as consequências dela e renegaram, ou ofenderam, ou fizeram o que quer que seja, é que os resultados são, sim, aleatórios, né? A gente viu de manhã o Luiz colocando algumas frases do Einstein de, nossa, mas né, fica muito ruim que a gente não seja capaz de prever o tempo e a direção em que vai ser emitido o fóton. Desculpa, ruim porque a mente dele era clássica demais. Ele queria um compromisso com tudo que ele estava acostumado, que tudo bem, é como a maioria das pessoas se comporta ao longo da vida. Mas entre as boas coisas já passou aquele tempo, a gente não precisa tomar o mesmo susto que eles tomaram, e a gente pode achar muito legal que tenha aleatoriedade intrínseca nessa conversa, ao invés de ficar chocado, ao invés de falar, não, o mundo não pode ser assim, tem que ter uma camada mais profunda que seja capaz de responder precisamente a que horas e em que direção vai ser emitido um fóton. Não, pode ser um processo aleatório, sim, e ser um processo aleatório é bom. E aí o lado que eu
exemplifico com as caixinhas é, além dessa aleatoriedade aparecer, um pouco dela, ou várias manifestações dela, não tem justificativa que seja consistente com as justificativas clássicas. Né? De novo, classicamente, seria impossível ter aquela caixa 5 aparecendo cheia em qualquer rodada do experimento. A gente vai poder representar um caso quântico onde, sim, ela aparece cheia 1/9 das vezes. Tranquilo? Então, vamos adiante. Um pouquinho de história dessa, né, do que a gente está falando aí. Luiz comentou que era obra de gente muito jovem, então está lá. Eu gosto de colocar essa imagem, que é a que eu encontrei do von Neumann mais perto de 1932. Tá, o resultado grande dele está no livro que ele publicou em 1932, resultado grande para esse assunto. Tá? O von Neumann tem coleções de resultados grandes, dependendo de que área você gosta mais, vão dizer que é de computação, que é de análise funcional, que é de teoria quântica, o que quer que seja, pode aparecer dedo do von Neumann no meio. Mas ele escreve um livro muito legal de teoria quântica com um resultado errado, como a gente vai discutir, que é publicado em 1932 como essa demonstração da impossibilidade. Impossibilidade de quê? De realizar o sonho do Einstein de ter resposta definida para todas as perguntas. Tá? Então, o von Neumann faz uma demonstração, porém, que eu estou anotando ali como demonstração de impossibilidade, mas a história contou para a gente que ele estava errado. Não no resultado, mas na demonstração, na forma de enunciar, na generalidade do resultado. Então, sim, do resultado, mas não na ideia central do resultado. E aí é bacana que 20 anos depois aparecem os trabalhos do David Bohm, inclusive na época que o David Bohm estava no Brasil, que o país que ele morava não era exatamente uma democracia naquele tempo, então perseguia as pessoas por acusações de comunismo, etc. e tal. Aí ele precisou fugir para algum lugar, por que não Brasil? E aí, enquanto ele estava aqui, né, ele já chegou aqui com as ideias mais ou menos amarradas, mas o trabalho foi submetido com o endereço da USP, e, né, que é onde ele trabalhou por uns 3 anos, se não me engano, a partir de 52. E é bacana que alguém que ainda vai aparecer aqui se refere a esse resultado dele como viu o impossível feito, porque justamente estava batendo de frente com o resultado do von Neumann. E, claro, David Bohm conhecia o resultado do von Neumann, então, para justificar ele estar fazendo algo que aparentemente contrariaria um teorema de alguém famoso, ele dava 1000 justificativas de por que aquilo não contrariava. Ele conseguia varrer para baixo de um tapete interessante. Não, olha, é porque tem aquelas outras coisas que não estão sendo levadas em consideração aqui, que é possível fazer do jeito que eu fiz. Mas o bacana é que esse é um dos nossos heróis nessa apresentação, né, o John Bell. Ele, em 64, para a gente ver que coisas interessantes também aconteceram em 64, o erro do von Neumann, porque a demonstração do von Neumann não demonstrava aquilo que ele dizia, com a generalidade que ele dizia. Tá? De fato, tinha uma hipótese que estava incluída ali, que invalidava o resultado. Se a gente põe a hipótese adequadamente no enunciado, aí ele se torna um resultado válido, porém muito menos impactante. Ao mesmo tempo, com isso, ele conseguia explicar, tá vendo? Não precisa de nada daquilo que o Bohm falou, que era por isso que não contrariava, não contraria, porque o resultado, do jeito que está escrito, está errado. E com isso ele criou 2 novos caminhos, tá? 2 caminhos que a gente está indiretamente falando deles nessa conversa. No fundo, quem olhou o título daquele trabalho que eu falei da Physical Review Letters, viu a palavra contextualidade aparecer ali, escrita em inglês, né? Contextuality, mas também a não localidade, que é um caso especial de contextualidade, foi criada pelo John Bell, mais ou menos na mesma época, né, em trabalhos por volta de 64. É interessante registrar, pelo menos hoje em dia a história sabe registrar, que tudo podia ter sido muito diferente se as pessoas tivessem dado ouvido para Grete Hermann. Tá? Grete Hermann, acho poético que seja aquela imagem triste ali, né? Não sei se ela teria outras fotos mais alegres para serem exibidas, tomara que sim, mas ela foi uma matemática, defendeu o doutorado dela orientada pela Amy Noether, que hoje de manhã
Luiz já estava engrandecendo, que provavelmente está entre os nomes mais importantes da matemática do século XX. E, mesmo com todo esse pedigree, não adiantou ela falar, gente, está errado isso aqui que o von Neumann falou, que ninguém deu muita bola para ela. Provavelmente as pessoas que davam bola para ela não estavam preocupadas com o que o von Neumann tinha feito, quem estava preocupado com o que o von Neumann tinha feito não dava muita bola para ela. E aí ficou guardado, precisou ser recuperado na história em algum momento, que podia ter sido muito diferente se as pessoas tivessem levado a sério a crítica que ela fez logo no nascedouro da coisa. Ok. E em 2022, esses três simpáticos cidadãos, né, o Alain Aspect, com aquele simpático bigode, o René comentou que a gente já organizou coisas junto, é o evento de Paraty, que a gente sempre faz a cada 2 anos. O Alain Aspect já deu curso lá muito antes de ser prêmio Nobel, então tem que divulgar isso para as pessoas verem que pode ser bom dar curso em Paraty para depois virar prêmio Nobel, então fica mais fácil convencer as pessoas a aceitar o convite. O John Clauser, que vai aparecer ainda daqui a pouquinho nas conversas da gente aqui, e o Anton Zeilinger, né? E a justificativa da academia para premiá-los é essa daqui, né? De falar, olha, foram pelos trabalhos experimentais com fótons emaranhados, demonstrando a violação das desigualdades de Bell, e por seus papéis pioneiros na ciência da informação quântica. Tá? Então, essa é a justificativa oficial do Nobel deles. Perguntas? Alguém quer provocar alguma coisa? Cutucar? Ainda não? Diga. A gente volta a ele aqui, que também não vou saber te falar, mas é um argumento de Hardy para contextualidade, algo bem parecido com aqui. Bom, agora tem que ir animaçãozinha por animaçãozinha, mas aqui está. Tá, no fundo é a Simple Hardy-like Proof of Quantum Contextuality. Tá? O Hardy é outro personagem oculto nessa nossa historinha daqui. Ele fez um argumento parecido com esse das caixinhas para a não localidade de Bell. O que a gente fez foi promover esse argumento para falar de contextualidade. Nada, eu que agradeço. E agora? Sim. Desde que eu consiga convencer as coisas a andar para frente aqui. Mas, justamente, eu tinha colecionado ali 3 perguntas que seriam muito naturais que vocês fizessem. Uma, que está relacionada com a que acabou de ser feita, vai explicar por que é zero. Né? Então, por que a probabilidade clássica de encontrar uma bola na caixa 5 é zero? Como é que a gente pode chegar naquele 1/9 ali? Então, no fundo, eu vou dar uma versão super rápida de teoria quântica, objetivando justificar aquele 1/9 com só os ingredientes essenciais, sem a generalidade que exigiria um curso e não uma palestra. E, se ainda der tempo, a gente pode e deve falar do que são desigualdades de Bell, já que isso que deu o prêmio Nobel para aqueles 3 simpáticos cidadãos. Tudo bem? Concordam que são 3 perguntas que vocês podiam ter feito? Uma delas foi explicitada. Então, bora tentar responder. Não é isso aqui que a gente está preocupado? Né? Esse joguinho de o que acontece com a caixa 5? Vamos pensar classicamente, que afinal de contas a resposta é classicamente não pode encontrar nada lá. Já que estão numeradas de 1 a 5, eu vou começar pela caixa 1. Me conta o que acontece se a gente abre a caixa 1 e encontra uma bolinha ali. Tudo bem, mas eu não estou preocupado com a caixa 2. Eu estou preocupado com a caixa 5. A 5 também é vizinha da 1. Então, como nunca alguém consegue encontrar 1 e 5 conjuntamente cheias, se a 1 está cheia, a 5 tem que estar vazia. Tranquilo? Moral da história, seguindo classicamente, agora a gente vai para o caso complementar. Agora a gente fala, não, só me interessa entender o que é... Bom, estou só ali representando o que a gente acabou de falar, mas agora, se a gente abrir a caixa 1 e encontrar vazia, está ali
pontilhado, o vazia, aí sim a gente pode passar pela caixa 2 para argumentar. Como a menina ali da caixa 2, né, as caixas 1 e 2 nunca estão conjuntamente vazias, se ela abrir a caixa 2, vai encontrar cheia. Beleza? Mas agora o que eu posso pensar se a caixa 2 é encontrada cheia? Que 2 e 3 não podem estar cheias conjuntamente. Então, sinal que se o garoto da 2 e 3 abrir, ele vai encontrar a caixa 3 vazia. Opa, mas aí tem a menina super poderosa ali na 3 e 4. O que acontece com a 4? Tem que estar cheia. Mas então, se alguém abrir a caixa 5, não pode encontrar ela cheia, porque a 4 já está cheia. Faz sentido? Mas e aí? Se isso faz tanto sentido, por que o mundo quântico... Bom, e no fundo o que a gente acabou de perceber é que, independente da configuração da 1, a 5 vai estar sempre vazia, e por isso, probabilidade 0. Mas e aí? Por que isso não pode fazer tanto sentido assim, se a gente já tem a afirmação que, quanticamente, vai ser possível encontrar aquela caixa cheia 1/9 das vezes? O que será que tem de errado na argumentação que a gente fez? A gente só tinha direito de abrir 2 caixas. E a argumentação que a gente fez a partir de se a 1 está vazia e eu abrir a 2, eu encontro ela cheia. Ok. Mas agora a 2 cheia me diz que a 3 está vazia. Isso você está assumindo que a resposta que que apareceu ou que foi dada para caixa 2 cheia ou vazia é a mesma, independente se eu abro ela junto com a caixa 1 ou junto com a caixa 3. E do mesmo jeito, depois a 3 vazia, a gente concluiu que a 4 ia ter que estar cheia. Então, no fundo, com essa hipótese de a resposta não pode depender de conjuntamente com qual outra caixa a abertura daquela caixa foi feita, isso é o mesmo que dizer pode abrir quantas caixas você quiser. Isso é o mesmo que dizer que toda pergunta já tem resposta pronta e que tudo que eu ganho quando eu realmente verifico é aprender uma resposta que já estava lá. E que isso bate de frente com a ideia de que são as perguntas que trazem as respostas. E que cada medição tem um grau de aleatoriedade incluído ali. Certo? Bom, então o que está errado? Preconceito clássico. A gente usou a ideia que para caixas e bolas é muito bem-vinda, mas que é um preconceito que a gente se acostumou a ter, de que abrir a caixa apenas revela a resposta que já estava lá. Apenas diz para a gente se a bola estava ou não estava naquela caixa. E não que isso foi uma medição com 2 respostas possíveis e que só depois que eu fiz a medição é que faz sentido eu ter o registro da resposta. Tudo bem? E aí a gente já insistiu, o jogo só fala em abrir 2 caixas por vez, enquanto que o argumento que a gente fez, dando a volta nas caixinhas todas, é, no fundo, um argumento que imagina válida essa ideia de a resposta dessa pergunta é a mesma, independente do contexto em que eu faço. Daí que vem o nome contextualidade. A gente vai dizer que a resposta da pergunta 2, feita em conjunto com a pergunta 1, é um contexto para ela, enquanto feita em conjunto com a pergunta 3 é outro contexto. E que a hipótese que está sendo feita é a de que essas respostas não podem depender do contexto. Que essas respostas são as mesmas, independente de contexto, independente de qual outra pergunta é feita conjuntamente. Faz sentido? Bom, então qual é a grande surpresa? Que medições geram resultados. Que a maneira clássica de eu pensar em medições revelando propriedades pré-existentes
funcionou muito bem até chegar na beirada do século XIX, né, no fim do século XIX. Mas depois a gente passou a perceber que eu chego a inconsistências se eu insistir demais nisso. Então, agora a gente está nessa fase que, para a humanidade, é um tempo muito curto para ter se adaptado à ideia de que medições não apenas revelam propriedades pré-existentes. Medições podem fazer aparecer tais propriedades, que antes da medição só tinham probabilidades de cada resposta possível. Tudo bem? Mensagem central também, livre-se de seus preconceitos, em vários sentidos, mas nesse caso, o preconceito de que as respostas já estão definidas, de que a resposta de cada pergunta aparece porque ela já estava lá, marcada, e eu apenas aprendo essa resposta. Não. É a minha pergunta que faz a resposta aparecer. Tudo bem? A segunda pergunta que a gente ainda quer responder, vamos entender como é que aparece aquele 1/9 ali na história. Então, eu vou colocar literalmente uma versão simplificada, mas que não é mentirosa, tá? Ela só não dá conta de tudo, mas ela cuida muito bem deste caso aqui e traz os ingredientes essenciais da teoria quântica, que é, para calcular as probabilidades, que afinal de contas é tudo que a teoria quântica trata, a gente vai ter uma forma de descrever o sistema, ou a preparação que foi dada para esse sistema, que é o que a gente vai chamar do estado do sistema. Então, a gente vai caracterizar nessa versão mais simples por um vetorzinho. Esqueci que eu não estou apontando, mas aquele psi ali está sendo pensado como um vetor de estado. Tá? Então, nesse vetor estão codificadas as informações da preparação do meu sistema. E, por outro lado, cada pergunta dicotômica, que é tudo que eu preciso nessa conversa, que são as caixas cheias ou vazias, cada pergunta dicotômica eu também vou poder descrever por um vetorzinho, onde esse vetorzinho vai estar associado à resposta sim. E o ortogonal, o mundo ortogonal a esse vetor vai estar associado à resposta não. Tá? Luiz já comentou de manhã também, não é exatamente no nosso mundo aqui de 3 dimensões que essas coisas vivem, mas se fizer de conta nessa minha conversa dá certo. Tá? Mas não é. Mas se fizer de conta, aprende também. E a gente está sempre trabalhando com vetores de tamanho 1. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai querer falar de probabilidades depois. Nossas probabilidades também vão estar normalizadas para 1. Então, todos os vetores que eu estou escrevendo aí, tanto que descreve a preparação do meu sistema, quanto a que descreve cada medição possível, cada pergunta possível, são vetores de tamanho 1. Tudo bem? Pode pensar tamanho via teorema de Pitágoras mesmo, não tem problema aí não. E aí vem o que a gente chama da regra de Born, como vai vir escrita daqui a pouquinho, o Max Born, que apareceu de manhã também. Lembra que eu quero calcular uma probabilidade quântica dali, aquela letrinha Q, mas para coisas desse tipo, né? A resposta 1 para a pergunta I. Tudo bem? Que é a mesma notação que eu estava usando antes para a caixinha 5, né? Que a gente estava preocupado de obter a probabilidade da resposta uma bola na caixinha 5, era PQ, né? Probabilidade quântica, de 1 para a barra 5. E aí o que a gente vai precisar fazer ali é aquele módulo ao quadrado, que já apareceu na notinha de rodapé do Max Born, para quem estava aqui de manhã, né? Era aquele módulo ao quadrado de um produto escalar, que no fundo é eu saber qual é o tamanho da componente de um vetor na direção do outro, para quem está acostumado com geometria analítica. Tudo bem? Quem nunca tinha visto, essa é a lição 0, ou o modelo mais simples possível de teoria quântica. Se a gente tiver uma boa maneira de descrever o estado do sistema, ou a preparação do sistema, que é aquele psi, e uma boa maneira de caracterizar a resposta sim por um outro vetorzinho xi, é só fazer módulo ao quadrado desse produto interno que você tem a probabilidade da resposta sim para aquela pergunta, dado que o seu sistema foi preparado de acordo com o psi. Combinado?
Então, o que eu preciso agora? Preciso voltar para o joguinho. Hello. Preciso voltar para o joguinho e associar a cada caixa daquelas um vetor xi, que vai ser a pergunta relacionada a essa caixa está cheia. Tá? E aí, depois disso, vou ter que ter um estado adequado para o meu sistema, de modo a satisfazer todas as regras do jogo. Se a gente conseguir fazer isso, vai poder calcular a probabilidade da caixa 5 ser encontrada cheia. Tudo bem? Então, bora lá. Eu sei que não adianta trabalhar só com qubit, como apareceu de manhã, para resolver esse jogo. Eu sei que para um qubit não é possível escolher 5 perguntas xi que satisfazem tudo que a gente quer. Por isso, eu vou trabalhar com o passo seguinte, que o bit quer dizer 2 alternativas quanticamente. Em que o trit vai ter 3 alternativas quanticamente. Então, eu vou trabalhar com um espaço de dimensão 3, e aí todo mundo de bom gosto começa pelo vetor 1, 0, 0 e põe ele em algum lugar. Para o nosso joguinho ficar legal, eu pus na caixinha de baixo ali, na x2. Tranquilo? Uma coisa importante a dizer é a noção de que eu posso fazer conjuntamente 2 perguntas desse tipo, uma direção para sim, todo complemento para não, que é a versão simplificada que a gente está trabalhando. A noção de que eu posso fazer conjuntamente as duas e, consequentemente, nunca as duas vão ter resposta sim ao mesmo tempo, é dada por eu escolher direções ortogonais. Se eu escolher quaisquer 2 direções, mas elas sendo ortogonais entre si, elas podem ser feitas conjuntamente e nunca vão responder sim simultaneamente. Combinado? Moral da história, eu tenho que escolher para a nossa caixinha 3 alguém que seja ortogonal a 1, 0, 0. Qual é a escolha natural? 0, 1, 0. Lá está ele. Bom, dá uma vontade danada de usar o 001, né? Mas por que é uma ideia ruim usar o 001? Porque não tem ninguém, né, nenhuma outra caixa que seja permitido eu abrir em conjunto com x2 e x3, com a caixa 2 e com a caixa 3 nesse jogo. Tá? É claro que eu posso inventar isso, mas isso não estava no jogo. Então, indiretamente, essas 2 escolhas já definem essa outra escolha do 001 como uma caixa que não está no meu jogo. Então, não quero essa 001 para ninguém que está ali, mas quero para a caixa 1 alguém que é ortogonal a 2. Como é que são todos os vetores que são ortogonais ao 1, 0, 0? São os bichos da forma 0 qualquer coisa. Tudo bem? Bom, aí tem um pouquinho de... A gente já fez antes, já sabe que funciona, não tinha nenhuma obrigação para ser assim, mas na dúvida você sempre começa pela situação mais simétrica possível. E o mais bonito é que a situação mais simétrica possível é a melhor situação possível aí também. Lembra que eu combinei de trabalhar com todo mundo de tamanho 1, por isso está dividindo por raiz de 2. E o que a gente está fazendo é 0 na primeira componente, igual nas outras 2. 1 sobre raiz de 2 em cada uma. Tranquilo? Depois que já teve essa ideia, não tem segredo para o x4, né? Tudo bem? Que ali tudo que é necessário é colocar 0 na coluna do meio. E aí, de novo, é uma boa ideia colocar igual peso para os 2 lados. Então, lá está o 101 normalizado, né? Então, todo mundo dividido por raiz de 2. E tem mais alguma coisa para eu escolher nessa brincadeira? Mas, basicamente, eu não tenho escolha para o x5, né? Porque eu sei que ele tem que ser ortogonal tanto ao x1 quanto ao x4. Certo? E se eu estou no mundo de 3 dimensões, eu já sei 2 outras. Para quem quiser, faz o produto vetorial das 2, mas não precisa falar disso. É só pegar alguém ortogonal ao plano que é gerado pelas caixinhas x1 e x4. Tudo bem?
podem verificar vocês mesmos que esse daqui é uma escolha boa. Esse 1 menos 1 cuida direitinho de ser ortogonal tanto ao x1 quanto ao x4, e o sobre raiz de 3 é para estar normalizado direitinho. E aí, terminou? Não, se tivesse terminado, a gente já sabia calcular aquela probabilidade. O que está faltando nessa história? O psi, que está relacionado com a preparação do meu estado. Por outro lado, que regras do jogo eu não usei ainda? Os superpoderes das meninas. É claro que toda vez que eu abrir x1 e x2, eu não posso não encontrar nenhuma bola ali. Tá? Isso vai ser traduzido em termos dessa geometria de vetores aí, como o psi precisa morar no plano gerado por x1 e x2. Porque aí, ao fazer isso, a probabilidade de x1 vai ser um cosseno ao quadrado de θ, a probabilidade do x2 vai ser um seno ao quadrado desse mesmo θ, e essas duas coisas já somam 1, e nunca vai poder ter vazio e vazio. Tudo bem? Mas a mesmíssima coisa para x3 e x4. Então, está claro que eu cheguei numa situação divertida de tem que morar num plano, mas também tem que morar em outro plano. E a gente está num mundo de 3 dimensões ali, e quando eu pego 2 planos, isso define uma única direção? Então, também a direção do psi está definida pelas minhas escolhas das regras do jogo? E aí vocês podem verificar que esse carinha daqui satisfaz o que a gente acabou de falar. Esse carinha pode ser escrito a partir de x1 e x2, assim como ele pode ser escrito a partir de x3 e x4. Ele mora em cada um desses planos, e agora vocês já têm faca e queijo na mão. Vocês já conhecem a caixinha x5, em termos de qual é o vetor associado àquela pergunta. Vocês já conhecem o psi, vocês sabem fazer produto escalar. Bom, quem souber fazer produto escalar, quem não sabia nem entendeu a notação que eu usei ali, tudo bem, é só uma regra, é só uma maneira de fazer conta, e a gente está em condições de dizer por que tinha aquele 1/9 na brincadeira. Na hora que você pega o x5 lá de cima, o psi dali de baixo, faz o produto componente a componente. Lembra que tem um raiz de 3 embaixo de cada um. O produto escalar dá 1/3, cujo quadrado é 1/9. Beleza? Então, já respondi as 2 perguntas que eu tinha deixado para mim mesmo. Ali, de onde vem a probabilidade clássica igual a 0 e a quântica igual a 1/9. No seu laboratório, né? Nos melhores laboratórios. Bom, se você quiser fazer com ótica, não vale usar polarização apenas. Por quê? Porque polarização vai te dar qubit. A gente aqui vai precisar de qtrit mesmo. Mas com caminhos você já consegue fazer. Então, qualquer sistema que consegue manter a coerência quântica dele, que tenha pelo menos 3 dimensões, que foi o que a gente usou aqui. Então, eu preciso que a minha preparação corresponda a um vetor de estado que mora num espaço de pelo menos 3 dimensões, mas é suficiente 3 dimensões, a gente consegue montar essas caixinhas. Interessantemente, é factível, não é nada de outro mundo, mas claro que a linguagem de bolinhas e caixinhas é para fazer ligar o mundo clássico na cabeça da gente. É para dar o susto adequado de, opa, quanticamente dá para obedecer essas mesmas regras, mas ser surpreendido com a resposta de vez em quando acontece. Muito boa pergunta, e não. Lembra que o que eu fiz foi falar, estou tratando do modelo mais simples possível de teoria quântica, onde para as minhas perguntas dicotômicas
tem a direção que o vetor xi dá, que é para a resposta sim. Todo o resto é não. Nesse nosso caso, onde são 3 dimensões, todo o resto é um plano. Tem todo um plano de nãos. Aí, é verdade, por outro lado, a gente caracterizou ali que perguntas consistentes, né, perguntas compatíveis, são direções ortogonais entre si. Então, vê que eu já tenho uma pergunta aqui, todo o complemento dela, todo o não dela está aqui, mas agora, nesse plano de nãos para ela, eu posso escolher qualquer direção para representar uma outra pergunta compatível com ela. Tá? Então, eu tenho 2 perguntas compatíveis, eu ganho de brinde uma terceira que é compatível com as 2. Vocês poderiam trocar, não ganha 2? Faz pouca diferença, só estou preocupado com a direção, porque depois eu vou calcular módulo ao quadrado de alguma coisa, então dá no mesmo eu pensar nessa direção ou nessa direção oposta como pergunta. Tá? Então, eu poderia imaginar uma pergunta tricotômica para um espaço desses, mas que nessa descrição ia corresponder a 3 perguntas dicotômicas compatíveis. Ia ser, é essa, sim ou não? É essa, sim ou não? É essa, sim ou não? Com a regra adicional que cada vez que eu fizesse essas 3 perguntas consistentemente, uma tinha que responder sim. As outras 2, não. Faz sentido? E eu falei que a versão simplificada que eu estou trabalhando é simplificada, mas não é mentirosa. Ela dá conta do que eu precisava para conversar isso aqui, ela não dá conta de qualquer experimento quântico. Eu posso precisar, mesmo para perguntas dicotômicas, de subespaços de dimensão maior. Pode ser que não seja uma única direção associada à resposta sim. Pode ser que eu precise de um plano inteiro para o sim, e se eu tiver mais dimensões para brincar, eu posso precisar de muito mais dimensões para o sim e, eventualmente, também para o não. Mas para essa brincadeira daqui é suficiente. Dessa descrição que eu dei, sim. Né? Eu teria uma única direção para o sim, todo o complemento, que nesse caso ia ser um espaço de dimensão 4, ia estar associado ao não. Aí a sutileza é que se eu tivesse 2 compatíveis, isso ainda não ia definir uma única terceira. Eu ainda ia ter uma infinidade de possíveis coisas compatíveis com essas 2. E aí, escolhida uma, ainda ia ter 3, mas iam sobrar um plano inteiro de coisas compatíveis com aquelas 3. Para depois que eu definisse mais uma, aí a última está amarrada. Da última eu nunca fujo, a última eu não tenho liberdade de escolher mais. Tá? Legal. Então, se vocês ainda aguentam, eu posso contar rapidinho o que são desigualdades de Bell. Então, para isso, eu tenho que dar um outro passo para trás e falar o que é um cenário de Bell. Que eu, em parte, já comentei, sem a parte Bell, mas aí é algo que a gente ganhou da teoria da informação, que é ter personagens nas nossas histórias. Então, tem aí uma Alice, um Bob, que é sempre as escolhas de nomes para ser alguém que começa com A, alguém que começa com B. Tá? E aí, o que a gente está representando com essas setinhas, pontilhado aí, é dizer, olha, essas coisas, esses laboratórios são separados informacionalmente. Depois que eu começar o meu experimento de Bell, não pode passar informação de um laboratório para o outro. Eles têm que atuar isoladamente ou independentemente. Tudo bem? Aí a gente vai poder colocar essa ideia de caixinhas funcionando de novo, mas agora são caixas de entrada e saída. Então, eu tenho aquele X ali para representar uma escolha feita no laboratório da Alice, supostamente por ela mesma. Outra escolha feita no laboratório do Bob, supostamente por ele mesmo. Feita em cada rodada uma escolha de qual medição fazer, eles fazem a medição e ganham respostas que eu vou denotar como A para Alice e B para o Bob.
Tranquilo? Bom, isso daí, eu vou colocar essas letrinhas frescas só para dizer que definir um cenário de Bell bipartido, que é o que a gente está fazendo aí, né? Só tem 2 jogadores, é definir a coleção de perguntas que a Alice pode fazer, é isso que está representando esse X afrescalhado. Para cada pergunta X tem as possíveis respostas, que vão ser essa coleção A afrescalhado. Posso escolher, posso esquecer do xizinho, mas não precisamos se preocupar demais com isso. Mesma coisa, eu tenho uma lista de possíveis perguntas para o Bob e cada pergunta tem sua lista de possíveis respostas. Tudo bem? Mas, de novo, só detalhes. Não precisamos se preocupar com os detalhes. Vamos para um exemplo mais simples. Vamos, literalmente, para o exemplo mais simples possível, que é interessante. Que é eu falar, olha, só pode ter 2 perguntas. E eu vou rotular essas 2 perguntas como 0 ou 1. Só pode ter 2 perguntas para Alice, cada uma delas com respostas dicotômicas também, do mesmo jeito que a gente estava trabalhando com as nossas caixinhas até agora. Sim ou não, que pode ser rotulado como 0 e 1. Ah? Ou 1 e 0 na ordem do sim e do não. Né? Do mesmo jeito, para o Bob, 2 perguntas, que por falta de originalidade também vou rotular 0, 1, e para cada pergunta dele, 2 possíveis respostas, também com respostas 0, 1. E aí, o que a gente faz num experimento de Bell? A gente, em cada rodada, faz a Alice escolher uma das alternativas, o Bob escolher uma das alternativas, registrar a resposta que aparece no laboratório. E vai colecionando isso para poder depois inferir algo que a gente vai colecionar, daquela forma ali. Lembra que a gente já tinha trabalhado com um símbolo parecido com esse para probabilidade de uma caixinha, uma bolinha na resposta, na caixinha 5, por exemplo? Ali o que a gente está fazendo é colecionar o par de respostas para o par de perguntas. A gente está falando qual é a probabilidade de ter as respostas respectivas A e B para as perguntas respectivas X e Y. Tá? De novo, não precisa se preocupar demais se estiver parecendo estranho, só se preocupa com a ideia de são laboratórios separados, fazendo em cada rodada, escolhendo uma pergunta entre a coleção de perguntas possíveis e registrando suas respostas. A gente chama aquele vetor ali de probabilidades, né, de o comportamento, em inglês o behavior, desse experimento de Bell. E o que tem de interessante, eu falei que a gente queria saber o que eram desigualdades de Bell, é que se a gente faz 3 hipóteses muito inocentes, aparentemente, a gente vai poder deduzir aquilo que a gente chama uma desigualdade de Bell. Então, uma das hipóteses é que respostas revelam propriedades pré-existentes. Outra, que as escolhas que eu faço dentro de um laboratório não podem influenciar nada, né, dos resultados do outro laboratório. E, por fim, eu falei, supostamente cada um faz suas escolhas, é justamente a ideia de que eles têm essa liberdade de escolher, né, tanto a Alice no seu laboratório quanto o Bob no seu laboratório. Em cada rodada, eles têm toda a liberdade de escolher qual das medições eles vão fazer naquela rodada. Tudo bem? Concordo que no mundo clássico essas 3 hipóteses são quase que a gente nem fala delas, porque a gente acha isso tão óbvio que sempre assume que sim? Mas vocês já tiveram dicas de que a vida não é bem assim, né? Bom, com essas hipóteses também não precisa se preocupar demais com as expressões, tá? As expressões estão ali para quem sabe lê-las, mas para quem não está acostumado, não se preocupe. Mas a gente pode, usando essas coisinhas que estão aí, que traduzem essas hipóteses, tá? Então, é a expressão de o que significa um comportamento ser local, ou ser realista local, se a gente quiser insistir demais, a gente chega nessa simpática expressão. Essa simpática expressão é o primeiro bom exemplo de desigualdade de Bell.
Essa é justamente a desigualdade CH-SH, de Clauser, Horn, Shimoni e Holt. Eu esqueci de enfatizar isso quando apareceram os nomezinhos deles. É o mesmo Clauser. Bom, está lá no alto de novo. Não, mentira. Agora lá no alto está um trabalho de revisão para quem quiser se aprofundar nessas coisas. Mas eu exemplifiquei, né, eu falei lá atrás que o John Clauser ia aparecer de novo. Essa desigualdade que está no meio da tela ali, com a letrinha L para dizer com a hipótese relativa, ou com as 3 hipóteses que a gente fez de uma vez só, que a gente acaba falando que é localidade, no sentido de Bell. Se a gente faz aquilo, essa soma, mas com um sinalzinho estranho ali no meio do caminho, nunca pode passar de 2. Vamos lembrar, cada coisinha que está ali dentro de um colchete desse é uma diferença entre 2 probabilidades. É isso que está escrito no slide. Probabilidades são coisas que variam entre 0 e 1. Então, se eu tenho 2 probabilidades, a diferença entre elas pode variar de quanto até quanto? De -1 até 1. Porque vale -1 quando eu estiver na situação onde a primeira probabilidade vale 0 e a outra vale 1. Então, é 0 menos 1. E vale 1 quando é ao contrário, quando é 1 menos 0. Esses são os casos extremos e qualquer outro caso do meio do caminho é possível, escolhendo o valor adequado para cada probabilidade ali. Tranquilo? Mas se eu tenho, então, 4 termos, cada um deles podendo variar entre -1 e 1, está claro que, sem eu pensar muito mais coisa, eu podia, eventualmente, achar que aquilo chegasse até 4, porque eu tenho algo entre -1 e 1 para o primeiro, algo entre -1 e 1 para o segundo, algo entre -1 e 1 para o terceiro. Podia escolher todos eles valendo 1. E o último também está entre -1 e 1. Se eu escolhesse valendo -1, chegava até 4. Só que quem pensar um pouquinho mais a condição para isso acontecer, vai ver que é muito estranho um mundo onde aquilo vale 4. Por outro lado, o mundo que a gente estava acostumado a acreditar até nascer a teoria quântica é o mundo onde essas coisas não passam de 2. O mundo onde valem aquelas 3 hipóteses que eu falei, a gente deduz uma desigualdade como essa. E, de novo, qual é a surpresa que a teoria quântica traz para a gente? O que a gente hoje em dia chama teorema de Bell. Quer dizer, olha, usando teoria quântica, eu consigo comportamentos que não satisfazem aquilo ali, que violam uma desigualdade de Bell. Lembra que os experimentos eram feitos em violações de desigualdades de Bell. Isso que originou o Prêmio Nobel de 22. Explicitamente, a gente consegue chegar, assim como apareceu um nono lá no caso das caixinhas do Pentágono, aqui a gente consegue chegar até 2 raiz de 2 nessa conta. Nunca passa disso usando teoria quântica, não dá para chegar perto do 4, que seria o caso mais doidão possível, mas consegue passar bastante do 2. Então, agora vocês já sabem, já viram na vida uma desigualdade de Bell, a desigualdade CH-SH, já sabem a parte mais importante, que é teoria quântica não liga para elas, mas vamos dar 2 passos para trás. O que a gente precisou para chegar na desigualdade de Bell? De 3 hipóteses, né? Então, na hora que a gente conclui que a teoria quântica não está nem aí para isso, e melhor ainda, que aqueles 3 cidadãos lideraram grupos que fizeram experimentos para mostrar para a gente, olha, dá para passar do 2 sim, dá para chegar perto do 2 raiz de 2. O que a gente está concluindo sobre o mundo que a gente vive, ou pelo menos no mundo dos experimentos controlados? Que não dá para essas 3 coisas sobreviverem juntas. Se as 3 fizessem sentido, se as 3 fossem válidas conjuntamente, eu nunca passava do 2. Como a gente passa, de vez em quando, na melhor das hipóteses, uma delas está errada. Tá? As desigualdades de Bell sozinhas não dizem qual. Eu já apontei indícios suficientes de qual que eu acredito que a gente deve jogar fora, mas não preciso influenciar demais vocês nisso. Só dizer, não dá para essas 3 serem consistentemente verdadeiras. Então, de novo, cuidado com os preconceitos clássicos de vocês. Tá? E, basicamente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Vamos
trazer as mensagens principais de volta. Já foi dito logo na minha primeira pergunta, adequadamente, um dos colegas respondeu, teoria quântica é sobre probabilidades. Imaginar que medições revelam propriedades traz contradições. Tá? Essa contradição pode ser construída com uma brincadeirinha de 5 caixas. Vocês podem contar em casa hoje o que aprenderam, não sei o quê, botar em cima da mesa, brincar para lá e para cá. E também pode ser visto isso via desigualdades de Bell, que acabam tecnologicamente sendo mais interessantes. Elas geram algumas das tecnologias que vocês já ouviram falar hoje e vão continuar ouvindo ao longo da semana. E, no fundo, de manhã, eu acabei ouvindo a palestra do Luiz, que alguns de vocês vão estar por aqui, e vi ele insistir na ideia que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto muda a realidade. Eu lembrei que eu já ouvi isso em algum lugar, né? Então, deu esse nó na cabeça de, peraí, será que é o Raul Davidovich? Ou alguma coisa assim? Mas ele já foi embora, eu já mostrei para ele no almoço, ele achou divertido também. E muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela apresentação. Foi realmente sensacional essa brincadeira, essa maneira bastante didática de mostrar para a gente como entender um pouquinho a teoria quântica. E a gente vai abrir agora para as perguntas. Quem tiver interesse, eu levo o microfone até aí. Acho que a gente tem outro microfone. Perguntas? Boa tarde, professor. Meu nome é Gabriel e minha pergunta é: qual das 3 tu não acha que é a válida da teoria de Bell? Obrigado, Gabriel. Basicamente, a gente dá nome para aquelas coisas, etc. Eu dispenso completamente o realismo. Tá? O realismo é justamente a ideia de que as propriedades já estão lá, de que elas são reais por elas mesmas e que toda medição apenas revela esses valores previamente definidos. Eu compro fortemente a ideia de que a notícia que a teoria quântica traz para a gente é que não tem resposta para a pergunta que não foi feita. Tá? É apenas uma pergunta que já foi feita que faz sentido eu anotar em algum lugar. Né? Claro que não precisa do ato de anotar, não precisa de quem anote, não precisa nada disso, mas, ao contrário do que está na cabeça da gente classicamente, de que existe um mundo objetivo e eu aqui de fora apenas descrevo esse mundo, a objetividade deve ser entendida como uma propriedade emergente. Existem situações onde é possível falar como se, né, o Luiz também falou isso mais cedo, de cuidadoso dizer é como se as coisas se comportassem. Então, aquilo que a gente se acostumou a pensar demais, do tipo aquela parede é azul, ou essas cadeiras são azul, ou sei lá qual é o nome que a gente dá para essa cor, tudo isso não é um fato prévio. Isso tudo é, de certa forma, um acordo que se chega por vários indícios de, no fundo, por uma coleção de medições já feitas ou já com seus resultados disponíveis em algum lugar para poderem ser lidos por quem quer que seja, que trazem essa noção de objetividade como emergente. Trazem essa ideia de que eu não vou cair em contradição nenhuma se eu achar que aquela parede é azul. Ou pelo menos a parte azul dela. Tá? Faz sentido? Você não achar que você está sozinho na situação desconfortável. Eu já soltei essa dica também durante a fala.
evolutivamente a gente se acostumou a pensar classicamente, né? O fato do pensamento clássico não ter tido contradição nenhuma até chegar na teoria quântica nos tornou cada vez mais adaptados a usar o pensamento clássico como nossa maneira de entender o mundo. Então, agora a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas que parecem muito naturais, porque elas apenas foram muito bem-sucedidas até 100 anos atrás. E aí, para a cultura humana, e mesmo biologicamente, para a gente se adaptar a pensar dessa forma que inclui que propriedades não estão lá como ponto de partida, é delicado. É uma revolução não apenas tecnológica, mas também filosófica. Marcelo, mais uma pergunta para incomodar. Sua argumentação me parece muito convincente. Já abri mão do realismo também. Mas isso chega a ser um consenso na comunidade? Eu já vi pessoas defendendo a não localidade ou criando outros nomes. Como é que está hoje a situação? Tá, excelente pergunta, principalmente porque alguém se preocupou em buscar números para responder isso. Então, três semanas atrás, apareceu na Nature o resultado de um levantamento feito com a comunidade mesmo, com gente que é autor de trabalhos científicos envolvendo quântica, para saber, vem cá, e aí, o que você acha? Qual é a sua convicção? E é legal que eles fizeram um formuláriozinho com 5 perguntas dicotômicas, podia modelar com as caixinhas aqui também, e leva susto igual as caixinhas aqui também, no sentido que a comunidade está muito, muito longe de ter um acordo nesse sentido. Tá? E diria que o mais comum é que a imensa maioria dos pesquisadores sequer para tempo suficiente para tentar formar as pazes consigo mesmo e ter uma visão suficientemente consistente. Mas eu já estou avisando aqui, dentro das coisas que aparecem disponíveis, eu gosto muito do chamado cubismo, tá? Que justamente traz para o centro da conversa quem está usando a teoria quântica para descrever alguma coisa, né? Ele reforça que, olha, é a teoria quântica, não é sobre o elétron, é sobre a sua forma de falar sobre um elétron, de fazer previsões sobre aquele sistema quântico. Então, eu gosto muito de alguém ter lembrado explicitamente de falar, cuidado, ao tirar o antropocentrismo, a gente meio que exagerou, deu o overshooting de fazer de conta que existe física sem ser humano para falar de física. E não, uma coisa é o fenômeno acontecer independente da gente estar ali para falar dele. Mas física é sobre falar dele. Física é sobre descrever o que está acontecendo, sobre fazer predições do que pode vir a acontecer e assim por diante. E isso você não faz jogando as pessoas fora, né? Você precisa delas na conversa. Tá? Então, eu gosto muito dessa interpretação que basicamente diz que teoria quântica é epistêmica. Ela não fala sobre a realidade, mas ela fala sobre o conhecimento que você pode ter sobre a realidade. Tá? Mas, essa semana, vocês vão ver palestrantes aqui que se declaram copenhaguiano sem nenhuma... Assim, não há como... E, no fundo, eu diria que a maioria da comunidade não acha que estejam erradas outras visões. Então, de certa forma, é uma comunidade tolerante o suficiente, mas tem exceções. Tem gente que vai dizer, não, só faz sentido pensar em many worlds, ou só faz... E, de fato, ainda está extremamente em aberto, mesmo entre especialistas. Então, aí existir até hoje mecânica bohmiana e as pessoas, né, algum grupo pequeno fala, não, é claro que é isso, né? Não pode, não faz sentido um mundo onde trajetórias não existam. Desculpa, o Heisenberg estava lutando 100 anos atrás para matar as trajetórias e, na minha opinião, foi muito bem sucedido. Então, mas vai ter gente na comunidade
que vai fazer questão de salvar até o último momento que não eu pago o preço necessário, que é toda a não localidade deixar de ser só uma coisa que você verifica violações de desigualdades e tal, mas para passar a ser, como o Einstein chamava, uma interação fantasmagórica à distância. Tem gente que está disposta a pagar esse preço só para não abrir mão de trajetórias. Por mim, as trajetórias já foram, estão dispensadas, cumpriram um papel excelente, servem para muita coisa na física clássica ainda, nos permitem fazer modelos para várias coisas, mas estão longe de ser respostas últimas para alguma coisa. Vou perguntar. Hoje em dia na literatura, é legal porque a gente vê muitas essas questões quânticas diferentes, em diferentes sabores, assim, tipo steering, discórdia, sendo usadas para em tecnologia, né? Mais para frente? O microfone é direcional. Se você baixar ele, ele perde sua voz. Sendo usadas para fazer coisas práticas em tecnologias quânticas, né? A gente vê algoritmos de computação quântica usando correlações para gerar vantagens. Mas para quem está vindo da física, assim, e tem interesse em explorar mais essa área de correlações quânticas, o quanto de filosofia a gente tem que ir atrás? Porque muitas discussões parecem flertar com essas ideias de filosofia da ciência, que são coisas que a gente geralmente não é muito exposto numa graduação de física. Então, o quanto que a gente tem de correr atrás de matemática, especialmente de filosofia, para estar exposto a esses problemas de correlação? Começou a pergunta de um jeito e depois colocou a matemática no meio do caminho. Eu ia falar que você já incluiu muito bem que é um flerte. E flerte é aquela coisa que pode virar maior relação ou não. Então, você tinha todo o direito. Assim, sua pergunta começou com quanto eu preciso me aprofundar nessa parte filosófica para trabalhar com correlações quânticas. A resposta é o quanto te der vontade. Tá? Dá para ser muito prático, muito pragmático e aprender quase nada de filosofia e trabalhar com correlações quânticas. Tendo a dizer que é o que a maioria da comunidade de física faz. Tá? Mas aí depois você colocou da matemática. Da matemática não tem como fugir, querido. Aí, para trabalhar com teoria quântica, precisa de matemática, com o lado bacana que não é tanta matemática quanto às vezes fazem a gente acreditar. Ver que eu fiz questão de fazer toda a brincadeira em termos de 5 caixinhas e não sei o quê, porque entre as coisas que eu gosto demais do que esses últimos anos, últimas décadas trouxeram para a gente, da teoria quântica da informação, que é algo que está ali com seus 40 e poucos anos, então ela consegue ser um pouquinho mais nova que eu, ó, que coisa bonita, é justamente valorizar os problemas matematicamente mais simples dentro da teoria quântica. O caminho que a teoria quântica teve historicamente, lá via mecânica quântica com partícula livre, átomo de hidrogênio e não sei o quê, isso tudo envolve matemática mais sofisticada. Isso permitiu que a análise funcional nascesse com seus operadores limitados e etc., que acaba parecendo que precisa aprofundar mais. Bom, todo mundo adora falar de espaços de Hilbert. Eu acho super irônico que a maioria dos físicos não saiba a definição de espaço de Hilbert, mas use a expressão corriqueiramente. Então, e aí, de fato, a coisa bacana de hoje em dia, com correlações quânticas, que normalmente se preocupam com quantidade finita de perguntas, cada uma com quantidade finita de respostas e etc., é que a álgebra linear que está ali, eventualmente, ou quase rapidamente, com números complexos. Não dá para fugir muito dos números complexos, mas dá para trabalhar com álgebra linear de espaços vetoriais de dimensão finita e ser muito feliz ali dentro. E descobrir que tem muita coisa rica a entender, mesmo com dimensões razoavelmente baixas e etc. Então, essa matemática não tem como fugir dela se quiser trabalhar com correlações quânticas, mas a filosofia, para o seu gosto. Quanto mais você quiser, mais você vai poder se aprofundar, mas quanto precisa, que era a sua pergunta, 0.
Então, a gente vai encerrar por aqui. Queremos agradecer novamente, professor Marcelo, a sua apresentação, uma salva de palmas e...